dia, tudo bom? Estamos aqui hoje para falar sobre criança interior com a Clarissa Giachiara, que é aniversariante do dia, não sabia, acabei de descobrir, então eu coloquei uns balõezinhos improvisados aqui para poder celebrar o aniversário dela, gente. Tudo bom? Bom dia, já tem gente entrando. Olá, tudo bom? Oi, Malu, que linda! Marina, tem um monte de gente entrando. Tô esperando aqui a Clarissa entrar para a gente poder fazer o convitinho para ela participar aqui. Deixa eu ver se ela já entrou. Ah, já tá online. Você fala sobre criança interior. Oi, tudo bom? Ah, que legal. Letícia, oi, querida! Oi! Parabéns! Adorei os balões, gente. Maíra, você é engraçada demais. Que vergonha. Coloquei os Ai, balãozinhos. adorei. Obrigada. Já que agora você gosta de comemorar, segundo o e-mail que você mandou. É, Gosto, mas ainda é aquela coisa assim, meu Deus, será que eu Eu sei mereço? como é. Eu sei como é. Ai, Eu também tenho esses momentos aí de achar que esquisito eu receber elogio, receber abraço, receber, feliz aniversário, não sei o nossa quê. Senhora. Bom, gente, então, hoje é Sim. aniversário da Clarissa, então, quem quiser aí pode, eu estamos colocando um monte de coraçãozinho aí pra você. Obrigada. Estou muito feliz aqui de receber você, como sempre, parceira de longa data agora, que legal. Ah, para quem não conhece a Clarissa, eu tenho sempre agora que pontuar, porque entra muita gente toda semana aqui no canal, né? Tem muito seguidor novo, não sei quem já te acompanha, quem está descobrindo você agora. Então, a Clarissa, ela é psicóloga, ela é mãe Ela é do Lucas e do João. O Lucas está com 4, o João já está com 9 ou está com 10? 10. Está com 10 aninhos já. E ela também é minha parceira na Tenda Materna, que é o podcast que nós fazemos juntas sobre maternidade e autoeducação, que é bem legal. Quem não conhece pode buscar a gente no iTunes, pode buscar a gente no SoundCloud. E hoje a gente está aqui para poder falar sobre criança interior, que é um tema que eu sempre faço menção aqui na página, que eu acho que é super interessante da gente conhecer sendo mães, porque ele mexe muito com a nossa forma de maternar, né? Conhecer a criança interior. Aliás, eu estava contando agora, eu entrei rapidinho para fazer um convite para o pessoal vir para a conversa, e falei que antes de ser mãe eu não tinha nem ideia assim, desse termo, né, de criança interior. Isso porque eu já fiz vários tipos de terapias bem diferentes, assim, alternativas e tal. Desde a época da faculdade eu faço terapias, sempre gostei muito. E nunca tinha tocado nesse tema, nunca tinha chegado a isso. E eu acho que talvez uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre isso foi através de você mesmo. E acabei participando do Zoom Zoom de Mães em 2017, há 2 anos atrás, na quarta turma, que foi quando eu conheci, quando você me conheceu, né? Porque eu já te acompanhava, já estava paquerando a ideia, na turma anterior, pelo menos, que eu descobri, acho que pelo Encontro de Maternagem Consciente da Caroline Figueiredo, né? Uhum. E aí, acompanhando o seu trabalho, me inspirei muito, me senti muito identificada. Eu gosto de contar essa história aqui, porque o canto maternar, na verdade, surgiu na mesma época que eu entrei no Zum Zum. Então, para mim, foi muito forte a relação, né, de ter acompanhado o trabalho da Clarissa, ter aprendido a me aproximar da minha criança interior com o apoio dela. Para quem não sabe, o Zum Zum é um grupo terapêutico virtual que ela criou, um programa online que dura 3 meses para acompanhar mães que querem viver esse processo terapêutico e acompanhadas, né, num grupo maior, assim, uma rede de apoio, para poder conseguir se aproximar dessa criança interior. Né? Então, se você quiser até fazer uma palhinha, contar um pouquinho do que é, para as pessoas já saberem que as inscrições para a Nona Turma estão abertas. Então, quem quiser acompanhar a live, saiba que a gente vai falar disso no final também, né? Mas, de repente, já pode aproveitar para quem não vai conseguir ficar o tempo todo. Tá, Ou então, acrescentar algo, caso eu tenha esquecido. obrigada, Má, pelo convite. Obrigada, pessoal que está aqui presente. É, o Zum Zum é, é uma rede de apoio materno, né, como a Maíra falou, e um caminho terapêutico também, né, que a gente trabalha em 3 módulos. Cada módulo acontece em um mês. É um processo, né, que eu acredito que a maternidade ela é um grande caminho de crescimento pessoal, assim. Então, o Zum Zum é essa possibilidade da gente viver essa relação com o nosso filho, percebendo essa relação como uma oportunidade da gente se conhecer, da gente crescer e da gente evoluir.
percebendo o quanto os nossos filhos eles vão refletir aspectos que estão guardados no nosso mundo interno e vão dar a oportunidade da gente integrar isso. E isso diz da nossa criança interior, que a gente vai falar já já, né? Vamos conversar melhor e aprofundar nesse tema. Então, é um processo muito potente, né? No qual a gente está focando em mães, né? No quanto essa relação com as crianças, elas podem trazer crescimento, evolução para a nossa vida. E a gente pode vivenciar ela para além dos desafios, das dificuldades, das dores, de tudo que a gente sabe que faz parte desse processo, né? De toda a desconstrução. Mas quando a gente está apoiada, quando a gente tem informações valiosas, quando a gente está dando espaço para sentir, para processar, principalmente em espaços seguros, né? Eu sinto que a jornada fica mais leve, ela fica mais tranquila e a gente consegue colher frutos extremamente preciosos, assim, desse grande processo que é a vida, né? E que é a relação com os nossos filhos. Então... A Malu acabou de comentar, eu fiz o Zoom Zoom e é realmente muito potente e transformador. É realmente um processo muito lindo e eu acho que Tá cheio isso de de... você poder ser acompanhada nesse processo faz toda a diferença. Sim, eu fiz uma chamada lá nos grupos de WhatsApp. Eu falei, galera, vem prestigiar aqui o encontro. E dá parabéns para a Clarissa, né? Sim. Então, eu acho que tem muita gente que provavelmente está ouvindo os termos de criança interior. Não sei se hoje, se essa semana, se esses dias. Tem muita gente que desconhece um pouco e está curiosa. Mesmo hoje de manhã, quando eu entrei, tem gente que perguntou o que é a criança interior? Como assim, né? De repente, você podia contar um pouquinho para as pessoas se localizarem, entenderem qual que é a... Quem é essa criança interior, né? Eu tentei dar uma explicadinha e falei, mas a Clarissa vai falar melhor do que eu. Vamos ver, né? Você vai me ajudando, Mar. Vamos Então, lá. na verdade, né, esse nome criança interior a gente usa para falar de um aspecto nosso, né, interno, um aspecto talvez assim psíquico, emocional. É um nome, é só uma metáfora para a gente usar essa criança interior ferida, né? Para falar de um aspecto do nosso ser que ficou preso, que ficou sem espaço, que ficou congelado lá atrás da nossa infância. Por quê? Quando esse bebê nasce, quando essa criança pensar nos nossos filhos e já começar a se sentir culpada, mas vão tentar pensar na gente enquanto criança, enquanto bebê que a gente foi. Então, quando a gente nasceu, a gente chega, né? Qualquer criança que chega aberta, chega confiante, chega extremamente disponível, né? Eu sinto que as crianças, elas amam e confiam nesses adultos, né? Elas estão ali entregues para aquele processo. E elas chegam com uma série de potencialidades, principalmente com um potencial de amor gigante, imenso. E o que acontece é que esses adultos, muitas vezes, eles têm crenças extremamente equivocadas a respeito das necessidades dessa criança. E, além disso, eles trazem as dores do mundo interno dele, né? De tudo que eles já viveram, enfim, dores, traumas, enfim, uma série de questões que impedem que eles vejam as necessidades e estejam verdadeiramente disponíveis para atender, para conseguir perceber essa potência desse amor, suprir e atender. E aí, essa criança, aos poucos, ela vai começando, para ela se encaixar, essa criança que ama e que está olhando para o adulto e que está sempre buscando esse olhar, buscando ser aceita, buscando ser reconhecida. Exatamente, a Juliane está falando assim, tipo, não chora. Exatamente, cada vez que a gente, né, impede que essa criança expresse uma necessidade, né, e que ela expressa essa necessidade emocionalmente, vou dar um exemplo muito prático. Eu vivi isso com o João, meu filho. Quando ele era pequeno, eu contei isso no vídeo 2 do Zoom Zoom, né? Foi para mim muito difícil, porque era algo que eu ainda não tinha falado. Eu tinha falado superficialmente num vídeo que eu gravei para o YouTube, foi a primeira vez que eu falei. Então, quando o João era pequeno, ele tinha por volta de 4 meses, eu amamentava ele e colocava ele para dormir no berço. Esperava ele arrotar e colocava ele para dormir no berço ainda acordado.
E eu deixava ele ali no berço, ficava ali do lado, falando, tá tudo bem, mamãe tá aqui com você. Mas eu não tirava ele do berço. E ele chorava, 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 que era o único recurso que ele tinha para me expressar, que não tinha, que tinha algo acontecendo no mundo interno. Os bebês, eles não têm outros recursos, eles não sabem falar, eles não têm outras formas de comunicar. Então ele vai chorar. E ele chorando, e eu não conseguia perceber. Eu simplesmente deixava ele ali e falava assim, mamãe tá aqui, filho, e tal. Mas tudo que eu queria no fundo, era que ele calasse a boca, que aquela minha angústia passasse por estar ali vendo ele chorar, e eu pudesse ir embora e fazer outras coisas. E ele chorou por 3, 4 dias, depois ele não chorou mais. E eu achava o máximo. Nossa, o João dorme, sempre dormiu sozinho. Eu colocava ele no berço, ele ficava lá quietinho, dormia. Mas ele, o que ele aprendeu, né? O que aconteceu ali? Ele aprendeu que aquilo que ele estava sentindo não tinha espaço, que eu não conseguia atender aquela necessidade dele, que eu não conseguia compreender a mensagem que ele estava me passando. E o que a criança faz quando isso acontece, né? Se esse adulto não lê corretamente a necessidade dele, não vem e atende essa necessidade, o que ela faz? Ela pensa que tá perto do meu corpo, sentir a minha presença, o balanço, o ritmo do meu corpo, o meu cheiro, ter o meu toque. Ele estava num berço frio, gelado, sozinho. E aquilo ali é totalmente nada natural e nada condizente com as necessidades dele. Só que eu só fui descobrir isso muito depois. E aí, naquele momento, qual que é a mensagem que eu tô mandando para ele? Isso que você tá sentindo não é importante para mim. E a criança começa, então, a abrir mão da própria necessidade. Ela começa a se desconectar, ela para de confiar naquele sinalzinho fiel que o corpo dela está dando. Se não é importante para a mamãe, não deve ser importante. Então, melhor eu Exatamente. reprimir, inclusive deve ser inadequado, porque minha mãe fica esquisita, né? Ela não tá confortável com a... Exatamente. E às vezes, assim, a mãe é até violenta, é agressiva, briga, dependendo da situação. Às vezes a criança... menino exagerado, praqueta do colo, quanta coisa, quanta manha, não sei o quê. A criança vai se sentir, opa, tem alguma coisa errada comigo. Exatamente. Então, ela começa, essa criança que chegou aqui potente, que chegou aqui com um potencial de amor enorme, ela começa a ter que reprimir isso que não foi visto, que não foi nomeado, que não foi aceito, que não foi compreendido por essa mãe. E essa compreensão, né, Maíra, uma coisa que é legal a gente falar, para a gente despertar essa compreensão, a gente vive num mundo hoje que exacerba muito o mental, o saber, a informação. Para a gente sentir as necessidades dos nossos filhos e poder atender e compensar elas, a gente precisa de fazer esse movimento de baixar para o nosso sentir, de baixar para o coração, de escutar a nossa intuição, né? De escutar a voz do coração. Não é uma coisa que eu li num livro e eu sei que é essa necessidade, porque não é uma coisa matemática quando a gente está falando de seres humanos, quando a gente está falando de necessidade da criança. É um processo muito mais intuitivo dessa mãe ter tempo, dela ter espaço, né? É muito importante. Hoje a gente vive uma sociedade que a mãe às vezes está ali, tem que voltar a trabalhar, tem uma série de pressões, às vezes ela não tem apoio, ela não tem quem dá essa contenção, quem cuidar às vezes, né? Quem vai prover essa casa, quem vai cuidar, lavar a louça, quem vai cuidar da casa. Às vezes a mãe não tem rede de apoio nenhum. E fica difícil realmente dela conseguir estar ali disponível para sentir esse bebê. Porque a gente precisa de tempo, de uma série de pessoas nos apoiando para cuidar dessa base externa, para que eu possa estar disponível para eu me fundir com esse bebê e para eu sentir as necessidades dele. Porque não é só saber as necessidades aqui, é sentir. É sentir o que essa criança está trazendo. E quando eu sinto o que essa criança está trazendo e eu consigo atender e compensar,
essa criança se conecta, ela fala, ai, que bom, minha mãe sentiu isso. E ela fortalece essa estima dela, essa autoconfiança dela, que ela já nasce confiante, ela já nasce conectada com as necessidades dela. Só que, ao passo, quando a gente não consegue entender, ela vai reprimindo, ela vai tirando, porque é o que você falou, ela sente como algo inadequado, ela sente vergonha daquilo que ela está sentindo, ela sente um estranhamento. Por quê? Porque ela vai aprender sobre o mundo, sobre quem ela é, uma vez que ela está fusionada com a mãe, a partir do olhar da mãe, a partir do que a mãe nomeia, do que a mãe diz. Então, essa criança, o que é essa criança interior que a gente está falando? São esses aspectos do nosso ser que a gente relegou para um espaço inconsciente, aquilo que não teve espaço lá atrás, que por incapacidade, por contingências da vida, igual eu estou falando aqui, né? Que às vezes a mãe tinha que trabalhar, a mãe tinha que cuidar da casa, tinha que fazer um tanto de coisa, né? Uhum. E não conseguiu priorizar aquele encontro ali com a criança. Não tem um responsável nessa história, né? Tem, quando a gente é criança, sim. Quando a gente tem uma criança na nossa mão, o adulto é o que está ali para fazer essa função. Porque a criança não tem condição de prover as suas necessidades. Ela não tem como atender às próprias necessidades. Ela precisa que esse adulto atenda. E se esse adulto não atende, ela não deixa de amar esse adulto. Ela começa a abrir mão das próprias necessidades, porque ela não deixa de olhar para esse adulto, ela não deixa de precisar desse adulto. A Ivone Laborda de amar e de confiar nele. Tem essa frase linda, né, da Ivone Laborda, que ela sempre fala de que a criança, isso que você estava falando, né, a criança ela vem com essa disponibilidade, com essa capacidade de amar muito intensa, muito forte. Ela ama incondicionalmente e ela está em busca desse amor constantemente. Que, no primeiro momento, é o amor materno que ela está atrás, né? Principalmente o amor materno, porque é da onde ela vem, né? Ela vem do ventre, ela vem do útero, ela está em busca daquela continuidade. E quando ela começa a receber esse tipo de informação, de que a mãe começa a ter um comportamento estranho com a necessidade dela, não reconhece, não consegue conectar com aquela necessidade dela, ela não vai conseguir rejeitar a mãe, né? Ela não vai deixar de amar a mãe, ela vai deixar de amar a si mesma. Então, é uma ferida muito doída, isso de você não conseguir ser atendido. E aí, a gente não está aqui exigindo que todo mundo atenda o tempo todo a necessidade da criança, não é essa a questão. A questão seria a gente poder, pelo menos, acompanhar, né, sempre, validar sempre e reconhecer a necessidade da criança sempre. Isso é muito importante para ela, né, para a criança. Mais do que só a experiência... Ela também explica, a Ivone, né, ela fala assim, não é a experiência traumática em si que vai gerar a ferida, e sim a sensação de estar vivendo ela abandonada, em solidão, sem alguém que acompanhe. Então, às vezes, o fato ele pode acontecer, ele pode ser duro, e a gente não vai ter como mudar aquela realidade. Porém, a sensação de você estar sem ninguém olhando para aquilo, isso é a dor maior. Então, o olhar materno é algo que a criança sempre vai buscar. E se se ela não tem isso, ela começa a se estranhar e a se moldar para recuperar, a se assegurar de que aquilo vai continuar acontecendo. Então, às vezes, a mãe rotula a criança de uma forma porque ela não tem capacidade de conectar com a necessidade da criança, a criança vai começar a se ver daquele jeito. Porque mamãe me vê assim, mamãe me ama assim. O olhar materno para ela é a confirmação do que é o amor materno, né? E ela começa a se conceber daquela forma e a entender o mundo daquele jeito. Porque também tem os sistemas de crenças que se estabelecem nessa época e tal, né? E a criança interna, então, ela tá muito... falando desse primeiro momento, assim, de que a gente chega e como que é essa recepção e essa relação com a mãe. Quais são as informações que eu vou receber desse relacionamento e o que eu vou trazer. E aí o interessante da gente falar é como que isso se mantém durante a vida, né? Porque a identidade que eu vou criar para poder me proteger das situações que talvez sejam difíceis, desafiantes nessa situação. Ah, minha mãe não entende meu choro. Melhor eu reprimir meu choro. Né? Como que isso na vida adulta se manifesta? Não só como pessoa, mas como mãe também, né? Porque acho que é o ponto que a gente quer chegar aqui. O que te impede de ser uma mãe amorosa e acolhedora no momento que você tem o choro da tua criança? Por que dói tanto em você lidar com o choro da criança? É o choro da criança que é um problema ou é a sua dificuldade de conectar com as tuas emoções, porque você não teve esse espaço lá atrás, que fazem com que você entre em desespero na hora que a criança manifesta o choro, entendeu?
Então é bem interessante também. A gente podia, de repente, até introduzir um pouco como que é hoje, né, a nossa situação como adulta por conta dessa criança, das feridas dessa criança. Você deu um exemplo muito legal que eu respondi no último encontro de perguntas e respostas da turma 8 do Zum Zum, que foi semana passada. Uhum. Uma mãe falando, inclusive vou até postar um trecho com essas perguntas, eu respondendo essas perguntas no meu IGTV hoje. Uma mãe falando exatamente sobre isso, que ela tinha dificuldade de ficar presente quando a filha dela estava expressando a raiva. Uhum. Hoje, né, que ela entendia ela já sabia racionalmente que era importante ela acolher, ela nomear, ela dar espaço para a filha expressar, mas que para ela era muito desafiador, por mais que ela entendesse, era muito desafiador ficar ali. E aí foi exatamente a reflexão que eu trouxe para ela. Falei assim, falei sobre a importância de dar espaço, já era uma criança mais velha, que já tem essa capacidade também de sair, de extravasar a raiva e voltar, mas falei com ela, observa e começa a investigar e a se perguntar a quantidade de choro, né? Olhar para a sua história e ver a quantidade de choro, de emoção que você teve que reprimir aí. Porque isso tudo que a gente abriu mão lá atrás, que não teve espaço para ser, né, percebido, nomeado, enfim, e acolhido, a criança ela colocou num espaço, né? Ela tirou isso do campo de visão dela, ela foi limitando o espaço de visão dela, mas isso ficou num âmbito inconsciente. Isso não desaparece porque a gente deixou de olhar, né? Uhum. Isso simplesmente foi para um espaço inconsciente. E a hora que os nossos filhos nascem, né? Que é o ponto, que é o trabalho do Zum Zum, que é o que eu falei que eu falo profundamente no primeiro módulo do Zum Zum. O que os nossos filhos fazem? Eles vão lá, tudo aquilo, ou pelo menos grande parte daquilo que a gente, enquanto criança e ao longo da nossa vida, a gente teve que jogar nesse campo inconsciente por não encontrar espaço, né? Por não encontrar esse reconhecimento, essa validação, ou alguém que nos acompanhasse a expressar isso de forma consciente, a criança, ela vai trazer, ela vai lançar luz, ela vai jogar isso para cima, essas questões inconscientes. E aí, muita gente olha para isso e fala assim, puxa vida, nossa senhora, que peso, que chato isso de ser mãe, nossa, que difícil lidar com isso tudo. E realmente é intenso, mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade que assim, a vida tá dando uma segunda chance pra gente, sabe? É uma segunda chance da gente poder ver, olhar para as nossas questões e falar assim, meu Deus, quanta coisa estava aqui dentro, quanto que é difícil para mim de verdade escutar um choro, como que eu posso sentir, expressar isso daqui sem descontar e sem explodir, sem ser reativa com as pessoas que eu amo, sem gerar dano ainda maior no meu filho, nas pessoas que eu amo. Como que eu posso olhar para isso daqui e entender que isso que meu filho está fazendo, que está me incomodando, na verdade, ele só está colocando o dedo na minha ferida, mas que a ferida é minha, que a dor é minha, que ele está me mostrando. E é difícil, Márcia, porque às vezes eu vejo mães que eu já faço um trabalho há algum tempo, às vezes que estão até no Zum Zum, e às vezes elas me perguntam assim, Clarissa, minha filha está fazendo isso, e a nossa tendência é sempre responsabilizar a criança no primeiro momento pelo que está acontecendo. Né? É o meu filho que é difícil, é o meu filho que é teimoso, mas quando a gente muda esse olhar e começa a se perguntar, em primeiro lugar, não que a criança não traga algumas questões dela, não que ela não vai ter outras coisas que vão além. Começo a dar espaço para me colocar, me responsabilizar por aquilo também, começar a fazer um processo de indagação interna, né? Antes de projetar rapidamente e tirar e querer me livrar daquele problema e colocar ele no meu filho, o processo da maternidade ele fica completamente diferente. Porque quando está no meu campo de ação, quando eu entendo a minha responsabilidade, eu posso transformar, eu posso mudar, eu posso buscar um processo de um caminho de cura, de acolhimento, eu posso dar espaço e criar possibilidades amorosas para vivenciar isso.
né? Não, e é maravilhoso porque é realmente uma oportunidade de crescimento pessoal impressionante. Eu constantemente tenho vivido situações desafiantes com a Nara e troco muito com você, e é muito legal isso, porque às vezes tem até aquela história do Casa de Ferreiro, o espeto de pau, né? Porque às vezes a gente conhece um monte de coisa e chega na hora do vamos ver com a filha, você fala assim, meu, eu não tô conseguindo dissolver esse quebra-cabeça. Tem alguma questão aí que está escondida nesse comportamento novo da Nara e eu não tô conseguindo entender o que está acontecendo. Me ajuda. Aí eu vou, né? Começo a consultar todo mundo, falo muito com você. Isso tem me ajudado. E até aconteceu na semana passada. Esses dias aí que a gente tinha que gravar um episódio da Tenda Materna, eu cancelei, eu falei assim, Clarice, eu tô nos dias super difíceis, porque tô com dificuldade com o sono da Nara, ela tem que usar uma máscara para dormir, ela não tá aceitando de jeito nenhum, ela tá super resistente, eu não sei como lidar. E aí eu sabia, assim, que tinha a ver com medos, ela tá morrendo de medo, ela tá se sentindo insegura, e eu comecei a buscar correspondência em mim, e de repente abriu, assim, um campo, de eu detectar que tinha um monte de coisa lá que eu precisava trabalhar em mim, e eu entrei num lugar, assim, de ficar super sensível, porque minha criança ferida tava lá, querendo se manifestar, e eu falei, cara, eu preciso dar espaço para ela se expressar, preciso entrar em contato com isso, porque eu sou super mental, então hoje em dia, quando eu entro em contato com a minha criança, eu agradeço, eu falo, gente, que bom, que maravilha, porque aí eu ponho uma música triste, eu faço alguma coisa para poder dar mais espaço para que ela possa vir à tona e trazer tudo que ela tem que trazer, porque aí eu sinto que eu estou limpando, eu sinto que eu estou entrando em contato e eu fico super atenta para entender onde em mim está doendo, onde em mim está pegando, para pegar esse material, fazer meditação, fazer o que for necessário para poder, sabe? E isso, Má, porque hoje a gente é adulto. Uhum. Hoje a gente é capaz de fazer esse trabalho. Naquela época, a gente era criança, a gente não tinha como, né? Mas hoje a gente, como adulto, a gente pode fazer esse caminho. E a gente pode maternar a nossa criança interior em paralelo, à medida que os nossos filhos, que a gente materna os nossos filhos e que eles vão lançando luz sobre os nossos pontos de dor, que eles vão colocando os dedos na nossa ferida. E é muito fácil hoje, né, a gente buscar um caminho fácil, rápido para eliminar o sintoma, porque na nossa sociedade hoje as pessoas estão buscando soluções rápidas, imediatas, felicidade que a gente pode comprar ali na farmácia, uma pílula e pronto, e eliminar aquele sintoma. Mas é o que eu estou falando, apesar da gente não ver, né, muitas vezes, ou tirar do campo de visão esse sintoma, ele vai se manifestar de outra forma. Uma emoção reprimida, ela não desaparece. Ela vai buscar outras vias. A vida, ela é tão amorosa, ela é tão sábia, que ela vai buscando outras. Pausou aqui para mim, pausou para vocês também? Foi mal. É Tá. porque era meu limite de restrição de redes sociais. Meu Tá. celular, ele me avisa. Tá. Mas a vida ela vai buscando caminhos para mostrar para gente que tem uma situação ali que precisa de ser olhada, que precisa de ser trabalhada. E, às vezes, a gente espera a vida dar um saculejo, a gente viver uma crise, a gente viver uma coisa profunda. E por que não escolher fazer isso conscientemente quando a gente tem diante da gente os nossos filhos e escolher esse caminho de amor? É desafiador? É. Vão aparecer coisas doídas, vão aparecer coisas que mexem profundamente com a gente? Vão. Mas tudo aquilo que a gente não olha não desaparece, muito antes, pelo contrário, vai crescer. A gente precisa de olhar, de lançar luz para aquilo ser integrado ao nosso ser. E o Zum Zum é exatamente esse convite, né? Da gente poder fazer junto com outras mães que estão participando, que estão vivendo o mesmo processo. A gente vai de mão dada, a gente vai devagar, cada um respeitando o tempo de cada uma. E a gente vai nesse processo, juntas. Só vou responder aqui, tá muita gente perguntando, sim, a live vai ficar salva por 24 horas aqui, tá? Se tudo der certo, porque às vezes o Instagram, ele me dá uns problemas aí, mas ontem eu testei, parece que tá tudo certo com o meu Instagram, então não vai ter problema. E depois eu vou jogar ela também, vou tentar jogar no IGTV e vou tentar jogar ela no YouTube. Então, quem estiver precisando ir, porque também é um horário meio estranho, fica tranquila que vai ficar aqui no ar, tá bom, gente? Eu não vou deletar o material, Se a menos Deus que quiser. o universo vai colaborar, tá bom? Então vamos todo mundo pensar positivo. Ajudem. Ó, já tem gente escrevendo no Zum Zum aí, hein? Ah, que Lá, legal. ó, se bobear foi a Ana. Não sei se foi a Ana, mas calma, escreveu.
Não, maravilhoso. Sejam todas super bem-vindas. Bem-vinda, Ana, que bom. Você quer aproveitar, deixa eu contar, então, como que funciona o Zoom Zoom, porque tem gente que está precisando sair, você conta como que é o programa de 3 meses, como que funciona, e depois eu queria contar um caso também que eu recebi esse fim de semana, até contei antes de entrar aqui online, na hora de fazer a chamada, que eu acho que ele é super ilustrativo, mas acho que com a sua introdução antes vai ser bacana, porque vai dar para amarrar depois. Tá. Então, gente, o Zoom Zoom, como eu falei, né, essa rede de apoio materno terapêutica para mães. Então, ele funciona, é um workshop que ele foi desenhado para durar 3 meses. Só que vocês vão ter acesso ao portal onde estão gravados os vídeos, as conferências ficam todas disponíveis ali para vocês durante 1 ano. Então, nesses 3 meses, né, que está acontecendo tudo ao vivo, o que que acontece? Você recebe um vídeo por semana, ou seja, o Zoom Zoom é um espaço desenhado para a mãe. A nossa vida corrida, prática, cheia de coisas, né, para a gente fazer, cheia de tarefas. É um vídeo por semana. E depois desse vídeo por semana, é um vídeo curto, de 10 a 20 minutos, mas muito potente, que sempre no final eu passo uma tarefa no final desse vídeo. Então, a minha intenção com o Zoom Zoom é que ele seja um caminho prático, que não seja mais informação para sua cabeça, para te confundir. É algo prático que você possa ali aplicar no seu dia a dia e ver ver os resultados ali, ver como que isso vai te aproximar do seu filho, vai te aproximar de você, vai fazer com que o seu dia a dia fique muito mais leve, enfim. Então, um vídeo por semana, e aí depois desse vídeo eu faço uma live dentro da nossa comunidade no Facebook. Existe uma comunidade secreta só para as mães do Zoom Zoom, onde a gente sempre troca ali, onde eu incentivo muito vocês a trocarem, a falarem sobre o que está passando no mundo interno de vocês. E aí eu faço uma live sobre cada um desses vídeos para a gente aprofundar naquele processo. Então, recebeu o vídeo na semana, na segunda, na quarta ou na quinta tem a live. Então, são 12 vídeos, né? 3 meses, 12 vídeos. No primeiro módulo são 3, no segundo 4, no terceiro são 5 vídeos. E, além desses vídeos semanais e das lives, existe uma conferência do módulo, que eu trabalho o tema do módulo. O primeiro, e um encontro de perguntas e respostas. A conferência, ela tem em torno de 1h30, o encontro de perguntas e respostas, eu fico 2 horas ali disponível para a gente aprofundar em todas as perguntas, em todas as questões que surgirem ao longo do módulo. Então, o primeiro módulo, a gente trabalha esse processo de autoeducação. Como que a maternidade pode ser realmente um caminho de crescimento pessoal? Como que eu posso vivenciar essa relação com meu filho? O que é isso que está acontecendo nessa relação? O que é que o meu filho está refletindo? Por que isso acontece? Né? Como que eu posso aprender com isso, com esses comportamentos desafiadores, com isso que me incomoda no meu filho e nos outros também, né? Como que essa lei da projeção funciona? Como que a minha mente funciona? Como que muitas vezes, né, a minha mente, ela funciona num modo automático e num padrão de me tirar do aqui e agora, que é esse único momento que existe para eu entrar em ação, para eu fazer, para eu viver, e como que ela abre espaço para entrar o sofrimento, para entrar a culpa, o estresse, quando eu não estou ancorada no aqui e agora. E aí, a gente trabalha muito a presença também, as intenções positivas, um olhar mais grato, mais positivo para a maternidade, enfim. A gente trabalha isso no primeiro módulo do Zoom Zoom. No módulo 2, a gente trabalha com o ritmo natural, com as principais necessidades da criança, mas sempre tendo como pano de fundo a nossa criança interior. Eu aprendo sobre as necessidades da criança, claro que para criar uma rotina saudável para o meu filho, para criar uma base segura de desenvolvimento para o meu filho, mas ao mesmo tempo também para maternar a minha criança interior. Então, no segundo módulo, a gente fala sobre criança interior e o tema dele é como inspirar uma infância rica em aprendizado para os nossos filhos. Eu falo sobre o ritmo do sono, da alimentação, com a natureza, e olhar para a natureza, a gente pode criar e organizar de forma saudável a rotina dos nossos filhos, uma rotina viva, que respira, que tem movimento, que tem calor, que atenda às necessidades deles. E no terceiro módulo,
Além dos vídeos, tem uma conferência que o terceiro módulo é um módulo mais emocional, que a gente vai trabalhar com o nosso sentir, com as emoções básicas, com a possibilidade da gente criar espaços seguros para expressar as nossas emoções e para amparar, acolher, nomear, reconhecer as emoções dos nossos filhos, né? Então, é um processo que eu sinto que é bem completo, o processo do Zum Zum, porque a gente trabalha nesses 3 âmbitos, na mãe, nas necessidades da criança, com um enfoque na nossa criança interior e no nosso campo emocional. Então, e aqui na mãe a gente está num âmbito muito mental. E fora que vem, além disso, desse programa todo, quem se inscreve, são 3 planos, né, de investimento, mas quem se inscreve em qualquer um dos planos tem uma série de conferências extras. Tem entrevista com a Laura Gutmann, com a doutora Eleanor Luzes, com uma série de profissionais que eu super admiro e que agregam muito valor ao processo, né, Mar? Sim, não. Com certeza você tem uma biblioteca aí de material para quem se inscreve, porque tem vídeo lá que você pode assistir pelo ano inteiro e vai se nutrindo aí de um monte de referências também que são bem legais. E é um processo, assim, bem intenso mesmo, para quem se entrega, né? Para quem está disposto a viver isso, porque tem isso, assim, tem que se envolver, entendeu? Não é uma coisa que você vai lá e vai ficar só vendo os vídeos e não se dispõe a aplicar, esperar que uma né? mágica aconteça. Exatamente. Tem que ter uma disposição assim, tá? É um atrevimento mesmo, sabe? Porque esse momento, essa coisa do se abrir para entrar em contato com essa criança, eu entendo como um atrevimento. Você fala, não, beleza, porque você pode, sim, viver uma vida anestesiada e continuar com esse formato, porque querendo ou não, a sua criança, a tua identidade foi formada para te proteger, né? Então você está numa zona de conforto, a gente está, de certa forma, e a criança vem provocando, cutucando e falando assim, olha, isso daí que está parecendo que está legal, não está tão legal aí não, porque senão você não ia estar reagindo desse jeito. Então é muito interessante se a gente se permite entender que a nossa dificuldade de lidar com o comportamento desafiador da criança fala muito mais do nosso aspecto interno, de como a gente realmente não está se sentindo tão bem. Da mesma forma que a gente começa a aprender que a criança está agindo mal porque ela não está se sentindo bem, a gente tem que reconhecer que a gente não está conseguindo agir bem com a criança porque a gente também não está bem. Então não adianta ficar jogando a responsabilidade para a criança. E é isso que é bonito do trabalho da autoeducação, porque a gente realmente retoma a responsabilidade e entende que a única pessoa que pode mudar é você. Eu só posso mudar E não é mesma. que a gente não vai errar, né, Mar? Não É que a gente não vai errar, a gente vai. Mas quando a gente erra, eu acho que assim, o processo de tomada de consciência ele é mais rápido. E a gente vai e é capaz de acolher essa criança e de falar, pô, filho, eu errei, desculpa, mamãe, eu saí do meu centro, não era assim que eu queria te tratar, eu vou me comprometer a ficar mais atenta, quando isso acontecer, me ajuda, me fala, quando eu estiver te tratando dessa forma, porque não é assim que eu gosto de te tratar. É um processo muito bonito. E eu acho que esse ponto que você tocou, assim, do não ser uma busca pela maternidade perfeita, é super importante de falar, porque muitas vezes, quando a gente começa a falar de, vamos romper o padrão, vamos tentar fazer de uma forma diferente, com mais consciência, parece que a gente está colocando aí que a gente tem que ser 100% impecável com nossos filhos. Do contrário, eles vão ficar com traumas que são incapazes, impossíveis de serem superados e, meu Deus do céu, o que vai acontecer com eles? E eu vivi essa pressão e cada vez mais eu tenho entendido que o processo também tem a ver com abraçar a própria imperfeição, acolher essa própria imperfeição que a gente tem, acolher a nossa humanidade e aceitar que a gente tem as limitações e que isso é normal. E que isso é uma referência também para os nossos filhos, que a gente não pode entrar nessa onda de achar que tem que ser tão impecável, porque até para eles vai ser uma pressão absurda. É justamente isso que a gente quer evitar. Essa pressão de achar que o erro é uma coisa inaceitável. Porque essa ferida é muito dolorida. Inclusive, até sugeri para as pessoas verem o documentário da Brené Brown, que acabou de sair, que ela é maravilhosa porque ela fala do poder da vulnerabilidade de como a vergonha é uma questão que pode massacrar a gente, né? E como é importante a gente poder aceitar a nossa imperfeição, né? Como seres humanos. Claro.
Sim, então, Mar, como é que as meninas inscrevem? Eu quero falar ainda 2 pontos importantes que eu Tá. sinto que eu quero frisar do Zoom Zoom, mas elas estão perguntando como que escreve. Ah, tá. Acho que o meu negócio não tá rodando. Tinha parado aqui. Tem 2 pessoas que Tá. perguntaram como que se Seguinte, tem um inscreve. link da inscrição do Zoom Zoom de Mães que tá na biografia do Canto Maternar. E aí, nesse caso, se você clicar nesse link, ou se você me escrever por direct, caso você se perca, que não tem problema nenhum, gente, é só escrever pra mim, que eu até mais fácil, porque eu mando direto o link e o Instagram não me bloqueia. Se vocês se inscreverem pelo meu link, vocês têm direito, inclusive, a um bônus exclusivo meu do Canto Maternar, onde eu vou fazer uma sessão de Skype com vocês, que é uma coisa que eu faço só, por enquanto eu só faço como bônus do Zoom Zoom de Mães, é bem exclusivo mesmo. Eu não sei o nome do documentário, acabou de sair essa semana, assim, no Netflix, No tá? Netflix, se Busca você Brené procurar, você Brown no acha. Netflix. Alguém falou pra mim qual que era o nome, mas eu moro na Espanha, o nome aqui é uma coisa, aí no Brasil é outra. Não, Eu não não, assisti não lembro, ainda. porque eu sei que não é vulnerabilidade. Alguém me falou e não lembro o nome. É, Se inscrevam por esse link que vocês têm direito a uma sessão de Skype comigo, onde a gente vai poder falar sobre a sua experiência de maternidade agora, quais são os desafios que você está enfrentando, ou com a sua questão de crescimento pessoal, ou em relação ao comportamento da criança. Enfim, eu vou tentar oferecer uma escuta bem ativa e empática para vocês, para que você se sinta bem à vontade, sem nenhum julgamento. E aí eu vou trocar figurinha com você, tentar te apontar alguns caminhos, dependendo do que vier à cabeça, assim, de um jeito muito com o coração aberto e como eu costumo tentar Gente, fazer. tô boba! Uhul! Que delícia de bônus, Mar. E Nó, aí, isso sim é um bônus. isso eu tenho feito bastante, assim, nas últimas turmas do Zoom Zoom. Então, quem tiver interesse, quem tiver perdido, eu não sei se é o seu link, como é que eu faço para garantir e tal, me escreve, eu explico. Ou eu me inscrevi, tem gente que entrou, por exemplo, mas não entrou em contato comigo, talvez nem saiba que tem o bônus, então me escreve para perguntar se entrou através de mim ou não. Os nomes aparecem para mim, tá? É só entrar em contato. Então, conta aí os 2 pontos que você queria falar, Tá. que O eu... primeiro é a questão Travou da para mim, voltou. escuta, assim, né? Que eu sinto que no Zoom Zoom é um espaço seguro e uma das práticas que eu incentivo, como eu incentivei no workshop gratuito, inclusive a Graziela perguntou se os vídeos estão disponíveis. Não, mas tem muita gente me pedindo e talvez amanhã a gente volte com os vídeos. Estou tentando convencer o Rafa aqui da gente voltar aos vídeos Do os vídeos workshop, do os 3 workshop vídeos. gratuito para o ar. Sim, para vocês assistirem, entenderem melhor, tá? A Maíra também vai avisar aqui se eles voltarem para o ar, com Uhum, certeza, né, Mar? sim. Então, o que eu queria falar é isso, assim, é que eu incentivo muito esse espaço para que vocês criem duplas entre vocês dentro do curso e se acompanhe durante todo o processo, que tem espaços de muita prática, de escuta ativa, de vocês poder se vulnerabilizar, porque eu sinto que é a partir desse espaço no qual eu me permito abrir para uma mãe ou para uma pessoa qualquer que eu confie, que não está ali para me julgar, que está vivendo questões muito parecidas e que está aberta, eu vou resgatando algo que eu falei lá nos vídeos, que a gente perdeu lá atrás, que é essa confiança primordial que a criança chega nesse planeta com ela. E é a partir de espaços seguros que eu vou me abrindo, que eu vou me mostrando, que eu vou sentindo, né, que aquela pessoa ali é capaz de me escutar com acolhimento, com respeito, sem me julgar, que eu vou resgatando essa confiança em mim, nas minhas necessidades, no que me dá prazer, no que me faz sentir viva. Então, isso é algo muito potente que vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar no Zoom Zoom, porque igual eu falei ontem na conferência que eu dei, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas como que você garante numa comunidade de 700 mães que vai ter essa escuta e que as pessoas não estão ali para julgar? Eu falo na primeira conferência do Zoom Zoom, eu explico os mecanismos de defesa da nossa mente. E quando a gente entende que a nossa mente, aquilo que está num campo inconsciente, ela joga para fora e ela faz a gente perceber no outro, e se incomodar com aquilo que está no outro, e a hora que a gente começa a entender que quando eu estou apontando meu dedo para o outro e julgando para ele, tem 3 dedos apontando para mim, que na verdade aquilo que eu estou vendo no outro que está me incomodando diz muito mais de mim do que do outro, eu calo a boca para as críticas. Porque tudo aquilo que está me incomodando e que eu estou percebendo no outro, ao invés de ficar focado no outro, que eu não tenho poder de ação nenhum, eu volto e vou buscar dentro de mim.
Então, já no primeiro módulo do Zum Zum, a gente desconstrói isso e aí a gente abre espaço para o acolhimento, porque eu entendo que se eu estou julgando, aquele julgamento diz de mim e não do outro. Então, eu garanto que esse espaço é seguro, assim, que vocês se mostrarem, vocês só vão receber amor e acolhimento. Não, e é lindo, e se porque é alguém real, julgar, acontece. é muito mais o julgamento disso da pessoa e não da gente mesmo. E você pode ter certeza que tem toda uma rede de mães que vai estar ali para te amparar. Então, podem se lançar. E o outro ponto que eu queria falar, eu esqueci. Mas, de qualquer jeito, quem tiver na dúvida de se inscrever, eu lembrei de uma coisa. Tem uma garantia de 30 dias, gente. Tá. Você pode entrar e experimentar. E se em 30 dias você não estiver satisfeito, é só você escrever para suporte@bfamily.com.br e pedir o seu reembolso. Que não tem risco nenhum. 30 dias para provar, eu sugiro que vocês embarquem se estão sentindo chamado. Uma dúvida que perguntam muito é a questão mas o meu filho já é adolescente, meu filho está com 8 anos, serve para mim, não serve, ou eu ainda estou grávida, meu filho é muito bebê, ou seja, tem uma idade mais interessante, em que fase da maternidade seria legal? Hoje mesmo eu recebi uma pergunta dessa, uma mãe de gêmeas de 8 anos, né, escreveu para a gente perguntando isso. E ela falou assim, Clarice, eu vi que era mãe de crianças de 0 a 7, eu tenho gêmeos de 8 anos, por quê? Será que serve para mim? Bom, então, tanto gestantes quanto mães de crianças um pouco mais velhas, acho que adolescente talvez já fique um pouco fora, mas até uns 10, 12 anos é bem tranquilo e sinto que vai poder desfrutar muito do processo. Por quê? Porque o foco não é tanto na criança, é sim, né? Principalmente no módulo 2, a gente trabalha bastante aspectos da criança, mas diz de qualquer criança. No início, quando eu criei Zum Zum, eu estava muito focado nessa faixa etária de 0 a 7, exatamente por reconhecer ali um espaço como esse espaço que a personalidade vai ser formada, como um espaço no qual a criança está mais aberta, mais disponível e que ela está... Exatamente, e que ela está captando com muita potência tudo aquilo do mundo interno, da mãe, do entorno dela. Então, eu tinha limitado. Mas hoje eu percebo que o programa ele está muito mais voltado para um processo de autoeducação da mãe do que para te entregar ferramentas do que fazer ou não com o seu filho. Na verdade, à medida que você vai se conhecendo, que você vai maternando essa criança, que você vai entendendo sobre as necessidades das crianças, naturalmente você entende quais são as necessidades do seu filho. Você se abre para escutar o seu filho, para sentir e para atender de verdade o que está vindo do seu filho naquele momento. E não de qualquer outra criança, do seu filho. Então, é para mães de crianças de 0 a 12 anos, mais ou menos. Assim, é um processo muito terapêutico para a mãe, que vai poder apoiar ela profundamente, inclusive com as crianças mais velhas também. E quem está grávido, com certeza dá mais do que na hora de se preparar também, de vivenciar todo esse processo. E você ter um filho já com essa base, né, e com todo esse percurso, essa possibilidade através das práticas de vivenciar esse processo terapêutico que eu proponho no Zum Zum, com certeza você vai estar muito aberto aqui do coração para sentir e conseguir atender esse bebezinho quando ele chegar. Porque é um processo de você reconectar com você mesma, né? Então, eu acho que é meio isso, assim, é muito mais para você e vai refletir na educação, mas é muito mais para a mãe do que para o filho em específico. E isso acontece muito na criação consciente, né? A pessoa vem querendo mudar, você falou disso aqui, mudar o comportamento da criança, e aí quando vê, na verdade, o trabalho tem que ser consigo mesma. E a princípio ela ainda não percebeu isso. Eu queria até contar, aproveitar que ainda tem um tempinho, acho que tem uns 10 minutos, eu contei esse caso aqui de uma seguidora que me escreveu esse fim de semana, que foi uma coisa super bonita, eu acabei até me emocionando com a história dela, que na verdade é uma história bem parecida com a de muitas outras, mas eu acho que é bem ilustrativa para mostrar um processo de como que tem a ver essa relação, né? Eu quero ser assim, eu não consigo ser assim com a minha filha, tá difícil para mim porque não consigo tolerar tal situação, né? E essa seguidora, ela me autorizou a contar a história dela, apesar de eu não citar o nome, ninguém vai saber quem é. Ela me escreveu falando que ela tá com uma filha de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, desculpa, e a outra com uma bebezinha de 1 mês.
e que a filha mais velha tá no momento super impossível, não obedece, faz pirraça, se atreve, faz tipo aquela coisa de tá me desafiando, parece que ela tá me provocando, ela não me respeita, e eu tô perdendo o controle. Então ela estava super angustiada, porque ela já não estava conseguindo acolher a filha de jeito nenhum. Ela falou, não, eu tô gritando pra caramba, já bati nela algumas vezes, tô me sentindo um lixo, eu peço desculpas, mas eu não tô conseguindo me controlar, eu tô a ponto de explodir o tempo todo. E além disso, ainda mora com a avó da menina, diz que ela se sente péssima, porque às vezes a avó repete o que ela tá fazendo, ela tenta acolher a filha, não dá certo, a filha continua chorando desesperada, a avó faz a mesma coisa na frente dela e a filha aceita. Ela se sente tipo, meu, não tá, né? Tá acontecendo alguma coisa. O que eu faço, pelo amor de Deus? E aí, eu percebi, assim, que ela estava interpretando muito como se a garota estivesse fazendo meio de propósito, né? Tipo, ela está me provocando, ela está me desafiando, ela não me escuta, ela não me obedece, ela tá, né? E aí eu falei, olha, vamos tentar olhar um pouquinho a necessidade da sua criança, o que que ela está vivenciando agora como filha mais velha, acabou de chegar um bebê na casa. E eu sei que você não quer que ela se sinta mal, eu sei que você provavelmente está querendo que ela não sinta ciúmes, mas com certeza ela está insegura. Ela com certeza tem uma dor aí de ter perdido o protagonismo na casa, de estar sentindo dificuldade. Os ciúmes, na verdade, a gente pode interpretar ele como se fosse um medo de perder o amor da mãe. É uma ameaça, né? Tipo, ai meu Deus, eu estou me sentindo ameaçada. E a gente não pode evitar que a criança sinta isso. A gente tem muito medo que a criança manifeste uma coisa negativa, achando que, nossa, o que vai ser da minha filha? Ela não pode, ela tem que gostar do irmão. A gente tem até um episódio da Tenda que a gente fala sobre isso, né? Sobre relação entre irmãos. Porque a gente tem um episódio com a Elisama super legal, que a gente falou bastante sobre esse tema. E aí eu passei para ela um e-book que eu tenho sobre esse tema, né? Sobre a chegada do irmão mais novo. Ela leu o e-book, me escreveu horas depois, um dia depois ela me escreveu, ela falou, eu estou aos prantos. Eu nunca imaginei que a minha filha pudesse estar se sentindo dessa forma. E eu já comecei a tentar agir com ela diferente. Aí ela contou uma história de que a filha tinha feito uma pirraça, que ela e ela disse que ela teve que fazer muito esforço para fechar os olhos, conectar com a dor da filha, se colocar na altura da filha e falar, filha, eu te amo, você quer um abraço? E aí a menina foi, deu um abraço nela super forte, ela falou, eu não sei quem estava precisando mais daquele abraço, foi um abraço super intenso, e, tipo, pra ela, né, deve ter sido super assim. E aí ela começou a falar, eu sou a filha mais velha, minha mãe teve vários filhos na sequência, eu tive que ser super responsável desde o início, tive uma educação super rígida, qualquer tipo de coisa que eu fizesse eu apanhava, gritavam comigo. Então pra mim, ela falou como se eu estivesse dando soco em pedra quando eu tento ser essa mãe amorosa com ela, sabe? E claro, tava tocando na ferida dela. E aí eu falei, você acabou de começar um processo de cura não só para sua filha, né? Porque eu sempre falo, a gente tem que olhar para a necessidade da criança, para a dor da criança e atuar ali. Não adianta só querer mudar o comportamento e esperar que a criança entenda você e altere o comportamento. Tem que curar a ferida dela. E quando a gente faz isso e se abre para viver isso, a gente está fazendo isso de acolher a nossa criança. Então, tipo, tava eu lá, aos prantos, lendo a mensagem dela, eu falei, gente, que coisa linda, porque ela se deu esse atrevimento, né, tipo, eu vou fazer, mesmo que seja muito difícil, eu vou lá e vou ficar na altura dela e vou oferecer o abraço, porque eu tô entendendo que ela precisa agora se assegurar do amor materno. E isso que você está falando, Mar, é o mais maravilhoso da maternidade, porque a oportunidade verdadeira da gente curar essa criança ferida é a gente conseguir dar para os nossos filhos aquilo que a gente não recebeu. Por isso que é tão potente isso. É a gente conseguir dar aquilo que a nossa criança interior não recebeu, o que a gente não recebeu lá atrás. E à medida que a gente vai dando, porque hoje eu estou na posição do adulto, esse que dá, e a criança está na posição ali de receber, e eu consigo dar algo que eu não tive. Gente, eu abro para um processo de amor que vai jorrando e que é extremamente curativo. É eu deixar esse amor que nós todos somos, né? E se descongelando aqui dentro, isso tudo que ficou congelado, que eu tive que reprimir, é eu deixar essa água desse rio, eu falei muito isso nos vídeos, deixar essa água desse rio de amor voltar a fluir. Então é isso, né? Assim, fica super aí o convite para vocês virem para o Zoom com a gente, né? Sim, só a frase também que eu gosto muito dessa coisa do é o permitir entrar em contato com essa dor, né? E o que a Ivone também fala de o amar até doer, é oferecer mesmo que doa, porque quando começar a doer, uma hora vai parar e é a hora que você vai conseguir entrar em contato com esse amor mesmo.
Então, venham para o Zoom Zoom para fazer parte dessa rede de apoio materno-terapêutico em grupo, online, que a Clarissa criou, porque eu acho que é um grande espaço, assim, um espaço super privilegiado e bonito e amoroso e, né, para a gente poder E as vagas são limitadas, né, Mar? Exatamente para a gente, porque tem esse cunho terapêutico, e eu gosto muito de ter esse espaço, como eu faço lives semanais, eu gosto de conhecer os participantes, saber um pouquinho da história de cada uma, principalmente quem está ali presente, Claro. Quem se comunica, quem se mostra, quem se expõe, quem está vivendo o processo. É muito importante que vocês se inscrevam o quanto antes, porque as vagas são limitadas. Sim, e aí entrem no link para vocês verem a descrição, porque tem 3 planos diferentes, tá? E aí quem entrar no meu link tem o direito do bônus. Qualquer dúvida, escreve para mim por inbox e tal, e que a gente esclarece, tá bom, queridas? Muito obrigada pela presença, onde eu consigo acessar a live, já que eu perdi o início. Ela vai subir agora, vai ficar 24 horas no ar, tá bom? E depois eu vou tentar baixar ela para colocar ela também no IGTV e colocar no YouTube, tá? Mas as inscrições ficam abertas só essa semana. Você pode se inscrever entrando no link que está na minha biografia, tá na descrição do meu perfil. Lá tem um linkzinho azul, você entra lá e tem um botão. Se você tiver dificuldade, escreve para mim que eu te mando o meu link. Aí você ganha o bônus também do Canto Maternar, tá bom? Que será uma sessão exclusiva comigo, individual, por Skype ou alguma coisa internet aí, tá bom? Onde a gente vai conversar sobre os seus desafios também atuais em relação à maternidade. Tá bom, queridas? Muito obrigada pela presença. Querida, que você tenha um bom dia, um feliz ano novo, que é aniversário da Clarissa. Eu coloquei os balãozinhos aí. Quem chegou depois. Adorei, gente, que linda. Depois dá pra Nara brincar. Na verdade são os balões dela, acho que um deles caiu aí. Alguns caíram aí durante a live. Tá bom? A gente se vê então. Curta aí seu dia aí no Chile. E a gente se fala. Obrigada aí pela presença. Vem pro Zoom Zoom, Priscila. A Priscila estava comemorando. Consegui entrar. Ai, que bom. Legal. Super bem-vindas. Obrigada, queridas. Um beijo. Tchau. Obrigada, beijo. Mar. Tchau.